E aí, galera, beleza? Aqui quem fala, Sonic Play, e eu tô trazendo pra vocês um pouquinho sobre a nossa série Booktuber, tá ligado? Booktuber, tá ligado? E o primeiro livro da nossa série vai ser Macunaíma. Bom, galera, pra quem nunca ouviu falar sobre Macunaíma, tá ligado? É um livro de 1928, um grande romance, escrito por Mário de Andrade, né? Um dos grandes modernistas do Brasil. Bom, um pouco do enredo da obra. Macunaíma, desde que já nasce, já mostra a sua principal característica, a preguiça. O herói vive à margem do rio Uraricoeira com sua mãe e seus irmãos. E o livro se passa a partir do ponto que a mãe deles morre e eles buscam aventuras. É isso aí, galera. Sonic Play se despedindo. Fiquem com o vídeo. Macunaíma é um livro da época do modernismo, ele segue as tendências do modernismo, portanto, sua linguagem não é formal, é uma linguagem coloquial. É uma linguagem que demonstra muita crítica, ela é irônica, ela é satírica. Essa é uma das partes principais de Macunaíma. Além disso, o livro possui influências muito fortes das vanguardas europeias, especialmente do dadaísmo e do surrealismo. A gente consegue ver isso em alguns trechos do livro que é muito evidente. Por exemplo, quando o personagem principal, Macunaíma, ele morre duas vezes e ressuscita. Isso é claramente algo que é irreal, é do surrealismo e também do dadaísmo, que tem uma influência de humor e de uma maneira diferente de se ver as coisas, que não segue uma realidade, é satírica. Mário de Andrade usa Macunaíma como uma forma de satirizar a língua portuguesa. Tem uma frase muito famosa que ele coloca no livro, que é uma fala de Macunaíma, em que ele diz que o brasileiro é o único povo que fala numa língua e escreve na outra. O que ele quer dizer com isso é que a norma formal de se escrever do português brasileiro seria a norma comum com que se fala em Portugal, seria a norma portuguesa. Seria um jeito português de se escrever, não um jeito brasileiro. E é uma característica muito forte do livro querer adquirir uma característica brasileira, não portuguesa, que é até o modernismo, as obras literárias do Brasil tinham uma característica de Portugal, tinham uma característica europeia. E com o modernismo isso meio que se quebra. Ele tem influências das vanguardas europeias, mas ele quer adquirir não só o Macunaíma, mas como todas as obras modernistas quase todas as obras modernistas do Brasil, eles querem adquirir um caráter brasileiro nessas obras. E essa frase mostra muito isso, porque é uma crítica de que a norma formal de se escrever seria uma norma portuguesa e não brasileira. A gente pode observar esse descaso de Mário Andrade em Macunaíma com a norma padrão logo no primeiro capítulo, quando ele diz se o incitavam, respondia. Esse trecho é um trecho do livro, mas o detalhe é que o CEO ele coloca SIO, não, ele coloca da maneira como a gente fala no dia a dia, não da maneira como se escreve realmente na norma padrão. Esse é só um exemplo no livro, tem vários assim, em que ele muda um pouco o jeito de se escrever as coisas, que até parece que é um erro de digitação quando você lê, mas na verdade não, na verdade ele fez de propósito para dar esse caráter coloquial e comum. Na obra, o personagem principal e o herói é Macunaíma. Ele é marcado pelo antagonismo, algo que é completamente oposto ao estilo clássico do herói, que aparecia em obras antes do modernismo. Na maioria dos estilos você tinha aquele herói clássico, medieval, é, com um bom caráter, com senso de justiça, de sociedade, enfim, coisas boas. O Macunaíma é o oposto disso, quase. Ele é literalmente um herói sem caráter. E isso é muito legal no livro, porque ele pode ser encarado de duas maneiras, essa frase, o herói sem caráter. É a descrição perfeita para Macunaíma e, ao mesmo tempo, seria uma descrição perfeita para o Brasil. Que Macunaíma é um personagem que está formando o seu caráter. Com o passar da história ele vai formando o seu caráter, independente se ele é ruim ou bom, ele vai formando o seu caráter. E o Brasil na época, ele não tinha um caráter muito fixo. Acho que até hoje o Brasil não tem um caráter muito fixo. Então essa frase ela cabe muito bem nesses dois sentidos.
do personagem sem caráter e do país sem caráter, já que um dos principais temas do livro, se não o principal tema, é o Brasil e sua cultura. É possível de se notar essa característica de Macunaíma, um herói sem caráter, um herói diferente do modelo clássico, que tem defeitos, que tem características incomuns para um herói. Logo na descrição, na primeira descrição que Mário de Andrade faz do personagem, logo no primeiro capítulo, a gente vê essa exata descrição que eu vou dar agora. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepando no giral da paxiúba, espiando no trabalho dos outros. A gente pode ver claramente que é um herói preguiçoso. Essa é uma das principais características de Macunaíma. É um herói preguiçoso. Ou seja, é o completo oposto daquilo que a gente espera de um herói, daquela perfeição que a gente espera de um herói, aquela bondade. E isso é muito explorado no livro, essa antítese de o herói ter defeitos, o herói ser sem caráter. Mário de Andrade busca muita influência nas vanguardas europeias, em especial no surrealismo, como já citado antes. O surrealismo é um estilo literário e artístico que surgiu na França no fim do século XIX. É um estilo que preza muito pelos sonhos, pelo irreal e não pelo que a sociedade aponta como real, e não, pela lógica, vamos dizer assim. É um estilo que ele gosta de abordar temas diferentes, temas que antes não eram abordados, temas como sonhos, ilusões e etc. A obra de Macunaíma pode sim ser considerada uma obra surrealista, porque ela possui muitos desses temas de ilusões, sonhos e coisas simplesmente surreais, que negam uma realidade, algo comum, algo simples, algo aceito socialmente e fisicamente até. Outra característica surrealista de Macunaíma é que ele é atemporal, ou seja, ele não segue uma cronologia de tempo e espaço fixa, ele não é cronológico. A gente pode ver outra coisa uma passagem muito surreal da obra, é quando Macunaíma chega a São Paulo com 2 amigos índios. É uma das passagens mais famosas do livro. Ele chega com 2 amigos índios em São Paulo e eles veem um rio. Na verdade não um rio, acho que seria uma espécie de uma poça, um pequeno lago. O primeiro a entrar nela é Macunaíma. E ele se lava lá, tirando a sua sujeira, vamos dizer assim. E ele fica branco, ele fica caucasiano, branco, de olhos claros e loiro. O segundo a entrar lá é um dos seus amigos índios. Como Macunaíma já tinha entrado lá e se lavado, essa água estava suja. E aí o amigo índio não fica branco também, ele continua normal, ele continua com a pele um pouco escura, né, com a pele morena, que representaria o índio. E continuaria igual. E o terceiro amigo dele, o terceiro índio, quando ele entra, ele consegue lavar apenas as mãos e a sola do pé, já que o segundo amigo que tinha entrado já tinha sujado um pouco mais e deixado um pouco de água cair do lado. Então só tinha mais um pouco de água e lama. Então o terceiro amigo conseguiu lavar só a palma da mão e a palma do pé, e a sola do pé. Então, quando ele sai, ele tá mais negro, que representaria os negros no Brasil. Então, com essa passagem, Mário de Andrade consegue representar as 3 etnias principais do Brasil: os caucasianos, os brancos, os índios e mestiços e os negros. É uma passagem muito clássica, vamos dizer assim, do livro, porque ele consegue exatamente mostrar essas três etnias de uma maneira metafórica. Tiozão, falei que você ia gostar do vídeo, moleque. Sonic Play não mente pra você, tá ligado, maluco? O vídeo foi zica, muita informação aí, cultura, tudo pro vestibular, tá ligado? Vocês têm que ficar ligadão. Eu hoje fui editor de vocês, o nosso grande amigo Enzão foi o nosso redator e o Lipão aí, como vocês puderam ver, fez um papel fantástico explicando todo o livro pra vocês. Mas galera, não esquece do like, 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 like.